Gente, ó, boa noite. Eu sou o professor Tancredo Braga e hoje a gente está tendo assim, a satisfação de receber aqui o professor Thales Costa Soares, professor de Física, professor do Instituto Federal do Sudeste MG, colaborador do Centro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor Thales, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Tancredo. Eu gostaria de manifestar minha satisfação em participar e colaborar com o professor. Para mim eu sempre encaro como uma oportunidade de falar para as pessoas e fazer um pouco mais de divulgação científica, um pouco mais de popularização da ciência, que é o nosso trabalho, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e faz com muito prazer. Então, eu me sinto muito confortável, muito prestigiado pelo convite e agradeço a oportunidade de estar falando para vocês e para você e para os seus colaboradores aí do seu canal. Nossa, é uma satisfação você ter aceito o convite e estar aqui participando, tá? Eu gostaria de começar com uma pergunta que eu quero esclarecer, quero tirar minha dúvida, professor Thales. A Terra é plana? Essa é uma pergunta que não deveria ser uma pergunta quente nem do momento, né? Uma pergunta do século XXI, mas o século XXI nos coloca de novo nesse desafio do formato da Terra, né? Essa é uma pergunta que foi respondida tem mais de 2000 anos, né, por Eratóstenes. Então, Eratóstenes tem um experimento, que esse experimento tem acho que 1 ou 2 anos, não sei, houve uma chamada internacional até para se discutir de novo o formato da Terra e como mostrar que a Terra tem um formato que não pode ser plano. A Terra definitivamente não tem nada de plana, ela tem um formato, né, que nós chamamos de geóide. Você pode dizer, se aproxima mais de uma esfera, né, digamos assim, mas ela é achatada, mas ela tem curvatura e ela está muito longe de ser plana. Não há nenhuma possibilidade dela ser plana. Claro que se for interesse, a gente pode depois estender um pouco mais a respeito dessa possibilidade aí, né, desse comentário, dessa nova moda sobre terraplanismo. A gente pode aprofundar um pouco mais se você quiser. Esse movimento que defende o terraplanismo, defende a Terra plana, é um movimento negacionista? E o que é o negacionismo? Eu acredito que ele possa se enquadrar dentro desse movimento negacionista, né? Esse movimento negacionista, ele é um movimento que ele tem vários braços, digamos assim, né? Por exemplo, tem as pessoas que negam o formato da Terra e aí aparecem com uma nova possibilidade de formato da Terra, que seria a Terra plana. Tem as pessoas desses movimentos que são chamados de movimentos antivacinas, que negam a eficiência da vacina, negam a eficiência de remédios também, né? E dizendo que aquilo ali é uma criação e que causam mais mal, causam mal em vez de trazer o bem, de trazer a cura. Tem negacionismo dentro da história, né? Nós temos exemplos de pessoas que querem negar fatos históricos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, que houve o nazismo, o Holocausto, as pessoas querem negar que aquilo ali não existiu. Então, isso se estende, tem vários braços, né? Eu citei aqui uns 3 ou 4 exemplos só, né? Mas tem muito mais exemplos do que isso. Alguns com grande perigo, né? Alguns trazem perigo, como, por exemplo, esse movimento anti-vacina. Ele é um movimento que... Ele não é um movimento negacionista que vai me trazer só um problema, porque a gente teve a volta, por exemplo, de doenças erradicadas, como o sarampo, né, no Brasil, por exemplo, por conta desses movimentos anti-vacina. E aí, às vezes, você tem doenças se alastrando por conta desses movimentos. Outros, elas têm um apego... na verdade, tudo isso está dentro de um contexto ideológico. Outros, você negar que teve holocausto ou que não teve holocausto é grave do ponto de vista histórico, porque isso pode permitir o surgimento de movimentos como esses, que são movimentos racistas, que são movimentos que não são... que defendem a vida, né? Que defendem o ser humano. São movimentos que podem atacar o ser humano. E o movimento terraplanista, que parece, por exemplo, que é um movimento despretensioso, que não vai te trazer nenhuma dano acreditar que a Terra é plana ou não, mas ele traz sim, porque
Se você acredita que a Terra é plana e existe toda uma narrativa para te fazer acreditar nisso, isso significa que você pode acreditar que vacina não tem eficiência, e aí você pode facilmente ser direcionado. Sim, eu fico assim, observando, né? Esse negacionismo, tá? Ele desconhece a realidade ou ele é ligado a algum movimento, algum pensamento intencional que desenvolve, né? Essa maneira de desenvolver a realidade. Ele é Veja, né? intencional porque ou ele desconhece a realidade, realmente ele está questionando porque ele desconhece. Veja bem, essa questão bastante interessante, já pode ser abordada de dois pontos de vista, né? A gente pode Qual a problematizar o que seja. intenção? Qual a intenção? Né? A gente poderia, inclusive, problematizar o que seja realidade, né? Porque ela pode ser um movimento criador de realidade, digamos assim. E a intenção que está por trás disso é justamente criar essa realidade para você conseguir direcionar pessoas para essa realidade. Ela tem um aspecto ideológico por trás. É muito importante compreender isso. Então, essa adesão está ligada a uma adesão também ideológica, né? Então, isso vai aglutinando grupos em prol dessa ideologia e isso vai se implementar como uma nova forma de organização, digamos assim, de organização social. E isso se constitui depois até em esferas de poder, acredito eu. Sim, mas em que elas se fundamentam? Né? Isso só na opinião, eu acho que a Terra é plana, acho que a vacina não faz efeito, entendeu? Elas têm alguma fundamentação em alguma coisa? Em algum fato, né? Pois é, então, Científico? deixa eu te colocar uma situação que eu vivi muito. Essa pergunta sua é muito bacana. Deixa eu te contar uma situação que eu vivi uma vez dando uma palestra de divulgação científica. Eu fui dar uma palestra que o tema da palestra era provocativo, porque esse negócio da terraplanismo estava em alta, que era do movimento, do formato da Terra ao misticismo quântico, que vai num outro problema, que é o problema das pseudociências, né? E aí, na Sim. verdade, essa palestra eu tinha preparado para falar sobre a pseudociência, porque eu não estava, naquele momento, tão interessado em discutir terraplanismo. Mas eu acho que, no fundo, todos esses dois movimentos estão mais ou menos ligados, tanto o movimento das pseudociências quanto o movimento do negacionismo. Porque o negacionismo ele precisa se ancorar em alguma narrativa que tenha alguma aparência de algo que seja científico, entendeu? E aí, a minha intenção, eu tinha distribuído o tempo da minha palestra para falar mais sobre as pseudociências e a cura quântica, porque ali eu julgava ser um ponto mais grave, e quando eu percebi na minha plateia tinha muitos terraplanistas e muitas perguntas começaram a aparecer, e eu percebi, eu vou ter que desenvolver esse tema aqui. E aí, quando eu dei espaço para eles, eles me questionaram como se aquilo fosse uma metodologia da ciência, né? Porque há um envolvimento de narrativa bastante grande para criar uma espécie de aura de conhecimento científico, né? E aí eu ali percebi um caminho que poderia ser interessante para eu discutir metodologia científica, metodologia da ciência, porque esse é o caminho para algumas pessoas perceberem que não há ciência ali, né? A ciência ela precisa de um certo caminho, ela tem um certo rigor. O que não significa dizer, acho que é um erro. Por exemplo, eu já vi vários comentários de pessoas que seguem um pouco essa linha, dizendo: olha, mas a ciência não trabalha com a verdade, porque a hora ela defende isso e agora mudou. Claro, a ciência avança, a ciência se constrói, a ciência em determinado momento tinha isso como um conhecimento científico e agora a gente já percebe que aquilo que a gente acreditou como sendo a estrutura de conhecimento, ela agora evoluiu para algo maior, mas ela evoluiu dentro de uma ferramenta metodológica. E aí eu vi um caminho. isso, ali eu acho que eu tive uma sacada ali, que foi usar uma coisa que aconteceu na física, que, se eu não me engano, foi por volta era na primeira década na segunda década, 2012, 2013, não me lembro exatamente quando, mas eu me lembro que eu ainda estava muito envolvido com a pesquisa em física e a minha comunidade tinha anunciado
a possibilidade de neutrinos superluminais, neutrinos que viajavam mais rápido com a velocidade da luz. Não sei se você se recorda disso. E foi um laboratório muito importante. Aquele dado, existia um laboratório, que era um laboratório na Itália, chamado Gran Sasso. Uma ligação aqui. Esse laboratório detectava... Você me ouviu, Dante? Sim, perdeu um pedacinho. Tá, então, repetindo, então, esse laboratório da Itália chama Gran Sasso, um laboratório muito sério, e ele mede dados que vêm do CERN, neutrinos que eram produzidos nos aceleradores de partícula do LHC. E ele detectava esses neutrinos. E ele anunciou para toda a comunidade científica, com todo o cuidado do mundo, dizendo: detectamos neutrinos superluminais. Aquilo foi um rebuliço na época, um rebuliço. Saíram muitas. Eu me lembro que na época eu tinha dado uma palestra sobre isso, alguma coisa assim, e saiu muitas teorias a respeito dos neutrinos superluminais. Até que alguém virou e falou assim: olha, houve um erro de cálculo de GPS e esses neutrinos não são superluminais. Para resumir a história, eram neutrinos realmente que não eram mais rápidos que a luz, não. Todas aquelas teorias que os físicos construíram com a possibilidade de neutrinos superluminais foram tudo para a gaveta. O que eu quero dizer com isso? Quando a física compreende que existe algo novo, ela se debruça para produzir uma nova teoria, um novo conhecimento. Então, se você é terraplanista, você está entendendo que você tem uma nova interpretação da realidade. O que você tem que fazer? Você tem que reproduzir o que a ciência produz com uma Terra que já tem um formato. Então, você precisa recuperar o movimento de gravitação, você precisa dizer para a gente que um corpo em queda livre cai com 9,8 metros por segundo quadrado. Você tem que dizer que o movimento da Lua em torno da Terra, porque você tem os dados da astronomia. E se esses dados não são seus dados, quais são os seus dados? Você tem que produzir ciência com a ferramenta da ciência, mostrando que esse seu modelo é viável. Se você conseguir fazer isso, tudo que a física quer é algo de novo. Então você tem algo de novo. Senta e reproduza os resultados, e produza resultados que essa física não produz, aí você tem um modelo de ciência que a gente aceita. Porque ciência não é chegar, olha, eu subo na ilha sumítica, no monte, não sei o que, não vejo mais a ilha sumítica, então isso é uma prova de que a Terra não tem formato, é plana. Não, você está negando o fato. Então, o que eu quero dizer? Né? Quando a física tem uma novidade, que eram aqueles neutrinos superluminais, a comunidade de física se debruçou para produzir novas teorias, porque ela acreditava que aquele era um resultado novo. Mas seguindo a dinâmica que a ciência segue. Então, eu tenho um resultado novo, o que eu preciso fazer? Ter uma teoria que reproduza os resultados da teoria antiga e que dê conta do novo resultado, que é neutrino mais rápido que a luz. Então, se você acredita que a Terra é plana, você saiu daquilo que a ciência acredita que é o formato da Terra. Você tem uma novidade na sua mão. Então, você precisa produzir agora a nova física de uma Terra plana. O que significa produzir uma nova física de uma Terra plana? Na Terra, com o formato que ela tem, eu consigo entender que um corpo em queda livre, ele cai com aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E eu consigo descrever toda a minha física com isso. No seu formato de Terra plana, como é que eu chego nesse resultado de 9,8? Porque eu coloquei para o meu aluno, pega aquela força, F igual a G, M1, M2 sobre R ao quadrado. Quando eu substituo aquele ali raio da Terra, eu estou assumindo que essa minha Terra tem um formato que tem um raio médio. Então, quando eu boto aquele raio médio ali, eu chego no 9,8. Qual é o seu modelo que me chega no 9,8? Com a Terra nesse formato, eu tenho a gravitação da Lua e os dados astronômicos da Lua. Eu tenho o movimento da Terra em torno do Sol. Com essa sua Terra plana, como é que é esse resultado que você me chega? Você tem que chegar.
Não basta dizer para mim, olha, quando a ilha sumítica não deveria aparecer, então a Terra não tem movimento. Primeiro que ela aparece, é só você subir. Percebe? E segundo, isso não significa refutar nada. Não significa refutar nada. Ele precisa construir a nova teoria com base nesse modelo de terra plana que ele tem. Então eu brinquei e falei, eu não estou desencorajando você, não. Você tem uma carreira de física brilhante pela frente, mas tem que produzir resultado. Se você conseguir reproduzir todos os resultados que a física produz com o formato da Terra que a gente acredita que seja, você vai ser o Einstein do século XXI. Segue lá, vai firme. Sim, mas esse desenvolvimento dele, ele teria que formular uma nova ciência. Pois é, porque o que acontece? O problema é que esse negacionismo, ele simplesmente quer negar o formato da Terra ou outra coisa qualquer, mas ele não pode simplesmente negar, ele precisa construir, porque a ciência, quando ela nega algum fato, digamos assim, ela evolui. Por exemplo, eu tinha radiação de corpo negro, e aí a radiação de corpo negro negou a física anterior. O efeito fotoelétrico negou a física anterior. O que acontece? Isso abre as portas de uma nova física. Quando Copérnico, eu gosto muito de falar dessa forma que ela é provocativa. Quando Copérnico dá movimento para a Terra, olha só como é, porque foi assim que a igreja viu, né? Olha que ousadia, Copérnico dando movimento para a Terra. Porque antes a física de Aristóteles e a astronomia de Ptolomeu era a astronomia da Terra imóvel, no centro do universo, do cosmos. Quando Copérnico ousa dar movimento à Terra, esse movimento da Terra nega a física de Aristóteles. Mas não é um negacionismo puro e simples. Por quê? Porque dali se constrói uma nova física. Percebe? Então, só que esse negacionismo não tem compromisso. Ele não tem compromisso com uma nova ciência, com uma nova física. Eu quero... Aí a pessoa quer negar a ciência, ela quer dizer que a Terra é plana, mas usa o Waze. Pede, como é que chama? Uber pelo aplicativo, que orienta a partir de uma Terra que não é plana. Então, nega por negar, mas se beneficia daquilo que a ciência traz. Para se apresentar como uma nova ciência e negar um fato anterior, tem um caminho que eles não querem construir. Sim. E existe nesse meio aí as chamadas pseudociências, aquelas que procuram dar fundamento a esse negacionismo. O que são essas pseudociências? Elas fundamentam alguma coisa mesmo? Aí elas vêm para tentar justamente cumprir essa lacuna. Só que ela não segue os caminhos, ela não... como é que eu posso dizer? Por exemplo, a física quântica, a mecânica quântica, por mais assim... como é que eu posso dizer uma palavra que seja bastante... Por mais inovadora que ela seja, digamos assim, do ponto de vista conceitual, nós falamos em princípio de incerteza, nós falamos em dualidade. Ela nos produz tudo isso que nós temos aqui de tecnologia. Ela se concretiza nas coisas, digamos assim. Essa pseudociência, não. Então as pessoas falam assim, na cura quântica, reprogramação de DNA. O que vem a ser isso? Percebe? Quando eu falo assim, olha, a mecânica quântica, aí eu vou produzir o supercondutor. Tá lá, eu produzo a hora que eu quiser o supercondutor, tem toda a ferramenta para produzir, a receita para você produzir, como é que você tem que fazer, as ligas que você tem que juntar, a forma de você sintetizar a amostra, tá lá. Você chega e reproduz aquilo. Só que essa reprogramação de DNA, sei lá, o colchão quântico, aquilo não segue esses mesmos padrões que são os padrões da ciência. As pessoas falam e outros acreditam, né? Sim. Aproveitando só essa sua linha de raciocínio, surgiu uma curiosidade sobre o buraco negro. Como que a física está vendo essa situação do buraco negro hoje? Entendeu? O que já foi visto e como ela vê hoje? Tem uma visão nova?
um desenvolvimento Pois é, novo olha sobre que isso. pergunta interessante, É, olha que pergunta interessante que você é. me fez e curiosa, porque, por exemplo, não é a minha área de formação, mas essa semana eu me inscrevi numa escola do Centro Internacional de Física Teórica, o ICTP, que fica em Trieste, na Itália. Eu estou inscrito nessa escola e estou fazendo cursos dessa escola. Só se fala em buracos negros nessa escola. Então, eu estou Sim. começando a aprender alguma coisa ali, mas não é a minha área que eu possa falar com propriedade. Mas eu vou te falar assim, em termos, eu ainda não aprofundei, né, porque não é a minha área, mas eu tô inclinado a me interessar por ela e começar a pesquisar sobre isso, que eu estou vendo que é um assunto que está bombando aí na física. E aí eu vou te dizer das minhas impressões até do porquê. O buraco negro, ele é uma solução das equações de Einstein que foi previsto. Uma outra coisa interessante, vou trazer uma curiosidade aqui que pouca gente acho que sabe disso. O cara que previu o buraco negro, que encontrou os buracos negros nas soluções de Einstein, chama Schwarzschild. E ele encontrou essas Sim. soluções, ele era soldado de guerra. Ele era soldado de guerra da Primeira Guerra, se eu não me engano. Ele ia para o combate e nos intervalos de combate ele fazia cálculo. Ó. E ele fazia cálculo. E ele chegou nas soluções de buraco negro. E esses buracos negros tiveram aí as ondas gravitacionais e os buracos negros são resultados agora de medidas do século XXI, né? Então a relatividade geral voltou a ficar muito em alta por causa disso. E no CERN, nos aceleradores, eles produzem o que se chama de mini buracos negros. E eu acho que é nesse contexto que eles estão vendo a possibilidade de se testar uma física ligada a esses buracos negros. Então está muito em alta os tais dos buracos negros quânticos, entropias de buracos negros quânticos, mas não é um assunto que eu possa chegar e desenvolver aqui. Porque eu vou aprender isso agora. Mas esse buraco negro, assim, que ele é desse conhecimento que vem desde a teoria do Einstein, da relatividade geral, isso ele é previsto na década de 20 pelo Schwarzschild. E ele vem como soluções das equações da relatividade geral de Einstein. E assim como as ondas gravitacionais. E elas são detectadas, tanto o buraco negro quanto as ondas gravitacionais também, que foram detectadas, está relacionada a esses choques de buracos negros, né? Então, isso foi resultado agora do século XXI. São resultados recentes. No Brasil tem um grande acelerador de partículas, não tem? Está em funcionamento? Tem. Chama o LNLS, mas eu acho que ele mudou de nome para Cirrus, alguma coisa assim. Ele funciona em Campinas. Ele foi um projeto do César Lattes. Ele começa com César Lattes, que começa com esse projeto, quando ele sai do CBPF e vai para Campinas. Mas ele é um acelerador que, para a física, nas escalas de energia da física, ele é um acelerador considerado de baixa energia, chamado de luz síncrono. Então, ele não é um acelerador de alta energia, ele produz radiação de baixa energia. Mas ele é muito importante para ver, por exemplo, comportamentos dentro da matéria condensada. Então, ali sai radiação que está na frequência importante de algumas excitações da matéria condensada, por exemplo. Dá para se fazer muita física importante ali, mas não é essa física que a gente chama da física de altas energias, que é essa física das interações fundamentais, dos quarks, dos bósons de Higgs. Esse acelerador brasileiro não tem energia suficiente para isso. Aí você tem dois aceleradores mais importantes no mundo, que é o do CERN e um nos Estados Unidos, que é esqueci o nome dele agora, Stanford, se eu não me engano, SLAC. Sim. Eu queria mudar só um pouquinho, mas dentro do mesmo assunto, eu quero te perguntar, dentro desse assunto que nós estamos desenvolvendo, as pseudociências, negacionismo, como que as redes sociais têm, entendeu, ajudado a propagar isso daí, não é? As fake news, como é que se combate as fake news? Você tenta combater e parece que elas se propagam muito mais, elas parece que acaba uma aqui, renasce 10 lá na frente, parece a Fênix, não é isso? Então, tem muito mimimi, não é?
Mas isso vai ampliando. É. Como que você vê isso? Olha, ótima pergunta também, Tancredo, porque deixa eu te contar um relato pessoal. Há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu trouxe um colega meu de formação para dar uma palestra no IF. Isso tem pelo menos aí uns 10 anos, mais ou menos. E lá atrás, ele trabalha na área de simulação e mecânica estatística, e lá atrás ele deu uma palestra no nosso instituto que falava como que existem modelos físicos para estudar, assim como você estuda modelos físicos, né? Cultura de bactéria, faz modelos matemáticos para isso. A pandemia mostrou muito disso agora, né? Que era tal, quando é que vai chegar esse pico? Quando é que vai... Isso tudo são modelos matemáticos que você alimenta com determinadas condições iniciais. Então, se não chegou antes, é porque as pessoas tomaram as providências. Os modelos matemáticos fazem isso. Então, a dengue, para você conter epidemias de dengue, para você fazer bloqueios, como é que chama isso? Acho que chama bloqueio sanitário, se eu não me engano, de vírus, de gripe. Você tem estudos que você fala, olha, eu preciso imunizar tantos por cento da população, e aí ela não se propaga. Então, tudo isso tem modelos matemáticos e físicos para você estudar essa propagação. E nas ciências sociais se faz isso também. E esse meu amigo estudava um problema que era como você consegue difundir informação em redes sociais. Olha só, isso tem mais de 10 anos. E ele contou uma história que era a seguinte, então já se sabia, então, por exemplo, olha, eu replico uma informação na rede social, eu jogo uma informação na rede, aí você é da minha rede social, você curte, o outro é da minha rede social, você curte e compartilha, aí o amigo do meu amigo curte e compartilha, e aí 10 da minha rede faz isso, 5 só curte, tantos não fazem nada. Isso, na verdade, eles criaram modelos matemáticos, isso mais de 10 anos, ele falou para mim que estava estudando isso. E aí, ele me veio ainda com a seguinte informação, virou e falou assim, Thales, aí, isso na palestra ele virou e falou, então já se sabe o seguinte, o Tancredo, ele produz informações, ele é um produtor é um cara que influencia uma certa rede. E aí ele tem um certo pensamento. Isso não precisa... Isso pode ser não precisa ser político só não, pode ser de modo de vida vegano, pode ser de não sei o que, de animais, pode ser de vida saudável, pode ser político ideológico. Então eles conhecem que tipo de informação você propaga, que tipo de informação você bloqueia. Então, por exemplo, olha, o Tancredo ele é vegano, então não adianta mandar para ele alguma propaganda de carne, porque ele não vai replicar, vai chegar nele e vai parar. Isso para a gente não falar de ideologia, né? Porque senão acha que tudo é pensamento ideológico. Tem muita coisa por trás que eles têm interesse para saber do comportamento das redes. E aí, já sabe, então não adianta. Mas se eu mandar coisa de vegano, por exemplo, você vai compartilhar, seu amigo também vai, mas aquele seu amigo ele não vai, ele vai parar ali. Eles começaram a mapear o seguinte, então, olha, para eu conseguir aquele amigo do Tancredo, que não é tão convicto que ele é vegano, mas ele curte, está ali, não sei o que eu faço? Eu isolo ele, não chega mais a informação do Tancredo nele, e eu vou começar a bombardear ele com propaganda de carne. E aí ele deixa, se ele estava inclinado, ele agora é um potencial consumidor de carne agora. Obviamente pegaram isso e começaram a usar isso em tudo que é coisa, inclusive para pensamentos ideológicos. Entendeu? Então, essa coisa das fake news... Pois é. Então, essa coisa das fake news, sabe, por exemplo, olha, aquela pessoa ela é refratária a um certo pensamento progressista de comportamento sexual. Então, essa daqui já é refratária a certo pensamento de comportamento de bebida. E aí eles tinham isso mapeado. Então, eles conseguem fazer o seguinte, como você já aquilo te causa uma reação que é negativa, eles já conseguem saber que tipo de propaganda eles conseguem colocar em você para você se revoltar com aquilo dali. Então, eles criam uma coisa sobre o Tancredo. Olha, eu não gosto desse comportamento vegano. Então, eu vou começar a influenciar esse cara aqui
que ser vegano faz isso, então os caras fazem aquilo e fazem não sei o quê, papapá, inventa uma coisa. Como ele já é refratário a isso, ele está predisposto a aceitar esse tipo de influência, acertar esse tipo de influência. De informação que ele vai sendo bombardeado, não é isso? Ele começa a ser bombardeado com essas informações, né? Começa a falar mal do vegano, começa a falar mal de um comportamento sexual, mal de um pensamento religioso, mas ele está encontrando alguma coisa que a pessoa já de educação, entra na educação, começa a divulgar um tipo de pensamento, mas que ele já tinha identificado que ele era simpático àquilo, ele era refratário àquele pensamento. Ele tinha já um pouquinho de simpatia por aquilo dali. Seria isso. Pois é. Agora repara que isso não é... Repara que isso não é uma invenção agora. Não é uma invenção do século XXI. As pessoas começaram a fumar na década de 70, porque viu o ator de cinema fumando. Depois fumar passou a ser um comportamento ruim. Isso é a alma da propaganda. Isso é a alma da propaganda. E qual é o caminho? A gente precisa instrumentalizar. Isso não vai acabar nunca, ela só muda os canais. As redes sociais passaram a ser canais eficientes de divulgação de propagandas. Então, eu quero vender uma camiseta, eu quero vender ovo, eu quero vender Coca-Cola ou refrigerante. Então, tem propaganda nas redes sociais para isso também. Assim como na televisão fazia campanhas políticas, propagandas políticas. Isso não é uma invenção do século XXI, penso eu, tá? Posso estar errado. Só encontrou nas redes sociais um mecanismo muito eficiente de difusão. Assim como na década de 70, aí explodiram os casos de problemas de saúde em função do tabagismo, do alcoolismo e uma série de coisas. O que você faz? Campanhas, informação, educação. Só aumentou o nosso trabalho. A gente agora tem que lutar também contra essa máquina. É assim que eu vejo, entendeu? Eu não costumo demonizar muito essas coisas, não. Eu só penso assim, é o meu trabalho, é levar informação, abrir a cabeça das pessoas. Nós somos professores, né? Então esse é o nosso trabalho. Então, qual é o meio de evitar? Produzir a informação correta e passar, ter muita informação trabalhar correta, divulgar, trabalhar muito em cima dessas informações corretas para combater essas informações deturpadas aí. O que eu penso é isso que você está fazendo. O que eu penso é isso que você está fazendo nas escolas, é o nosso trabalho como professor. A gente não pode sucumbir, a gente tem que ter força e entender que a nossa missão no século XXI está mais árdua ainda, entendeu? E a gente tem que trabalhar sempre na perspectiva da emancipação. Nunca discutir vários lados, mostrar as inconsistências, como, por exemplo, né, a melhor forma que eu acho, que eu encontrei, não sei se eu estou certo, né, mas dentro da experiência que eu vi, de combater, por exemplo, o terraplanismo, eu não vi dizendo, olha, você não tem paciência para conversar com o terraplanista. Não, eu tenho toda a paciência do mundo e eu quero conversar com o terraplanista para tentar fazer com que ele veja a sua inconsistência de pensamento e desafiá-lo no sentido positivo. Assim como os neutrinos superluminais foram um desafio para a física da década passada, né, de 2013, foi um desafio para a gente, que a gente rapidamente superou. O terraplanismo vai ser o seu desafio. Como é que você vai superar isso? Trabalhando com conhecimento. O primeiro caso, que é o mais simples para colocar para ele, me mostra, eu te mostro como que eu encontro 9,8 no formato de terra, sim. Agora eu quero que você me faça a mesma coisa. Senão a gente não pode conversar a mesma língua. Sim. Então, no caso das redes sociais, você acha que a gente tem que produzir boa informação, começar a colocar boa informação. Porque na rede social você vai ter a informação da direita, a informação da esquerda, a informação da igreja, né? Mas você também aprender a selecionar, não é isso? Não ficar tão susceptível, né?
tão influenciável, questionar mais, né? Não ser tão influenciado por isso daí, né? Porque antes os Veja, olha jornais só. também tinham isso, né? As revistas, né? Hoje são as redes sociais. Isso. Agora, então, vamos tentar ser otimistas. Antes, isso estava na mão de pequenos grupos. É a informação. Ah, sim, Eles faziam essa sim. influência. A gente não tinha esse acesso. Você abriu um canal, a gente está conversando sobre isso e a gente pode levar acesso às pessoas. Antes, a gente não tinha esse canal. Ele é um mecanismo eficiente para difundir essas ideias, pode ser também um mecanismo eficiente para difundir outras ideias. Antes, nós não tínhamos acesso a isso. Por quê? Se você tinha, sei lá, 3 ou 4 emissoras de televisão que eram as detentoras desses canais, hoje você abrir um canal, eu posso abrir um canal, qualquer pessoa pode abrir um canal e a gente pode tentar trabalhar. A gente não vai ter o mesmo poder econômico, né? Porque como tem muito dinheiro por trás, eles disseminam isso rapidamente. A gente vai demorar para chegar mais lá, mas a gente pode chegar. Antes não adiantava, porque a gente não tinha dinheiro, mas não podia chegar em lugar nenhum, né? Agora a gente pode. Sim. Quero só aproveitar, assim, você citou aí, né? Deles identificarem isso é feito de que forma? Como que eles identificam que você está acessando? São os chamados algoritmos que eles São os identificam. Vou te algoritmos. dar um exemplo. É. Esses dias eu estava pesquisando, achei muito interessante aquele carro novo da Suzuki, o Jimny Sierra. Não sei se você já viu, né? O Jimny Já vi. novo. E eu pesquisei. Então, as minhas redes sociais foram invadidas por informação sobre o carro, entendeu? Não posso abrir nenhuma rede que não tenha uma informação, uma avaliação do carro impressionante. Eu abro o Aham. YouTube, só tem informação sobre isso. Eles Aham. identificaram que eu estava interessado É nesse isso. assunto. São os algoritmos que ficam lá monitorando. São. Tudo, Agora, olha tudo só. que nós fazemos na rede social é produzir informação para ele. Isso, é isso. Assim como o seu comportamento Tudo. político, tudo. Agora, olha que coisa interessante. Você entrou no Google, escreveu lá o que você queria e eles te bombardeiam. Não sei se já aconteceu com você, Isso. de você estar conversando sobre um tema, tá numa roda de amigos, né, saiu domingo, aí começam a falar sobre, sei lá, futebol, ou alguma coisa que tenha Futebol. muita propaganda, aí depois você abre a rede social, tá lá, ó, sobre aquilo que você Ah, falou. já me aconteceu. Já me aconteceu, Eles entendeu? têm, Não, eles usam esses sensores para pegar essas informações. locais que eu frequentei, por exemplo, fui numa churrascaria, né? Fui Uhum. jantar na churrascaria, antes da pandemia, né? E aí, depois isso estava lá com várias informações sobre esse assunto. Ou você Uhum. conversando sobre futebol, ou outro assunto, depois também aparece. Então, eles têm a capacidade de identificar. Esses Eles sensores ficam o identificam quê? pela sua Lá, voz, pelo celular. O seu né? celular, esses sensores, eles têm algoritmo para pegar essas falas, pegar as palavras-chave e dali produzir uma informação do seu perfil. Inclusive que a gente está falando agora. Inclusive, que a gente está falando agora. Tem um filme que conta que aquele rapaz, eu acho que é o filme do Snowden. É o mesmo que aquele jornalista, o Glenn Greenwald, que trouxe lá informações a respeito do Brasil agora, mas que ele revelou sobre um esquema de espionagem americana, né? Não sei se você lembra. Tem um documentário na Netflix que relata como que o Snowden, Edward Snowden, fez todo aquele... Foi um escândalo que deu lá na época nos Estados Unidos, que envolvia também o Facebook e tudo mais. Não é o da eleição do Trump, não. É o anterior a isso ainda. E aí, o Snowden, quando ele vai receber esse jornalista do The Intercept, que antes trabalhava numa rede de televisão americana, que agora não sei se é a Fox, sei lá, mas esqueci agora qual que é, ele fugiu para algum país asiático, que eu agora esqueci qual é, não sei se é Coreia, alguma coisa assim,
Aí ele recebe esses jornalistas onde ele estava lá refugiado, para poder dar a entrevista e entregar o material para os jornalistas. Ele, quando recebe o jornalista, ele confisca o celular de todo mundo, bota dentro todos eles desligados e dentro, sem a bateria, e dentro do forno de micro-ondas. Sem isso, ele não conversa. Ah, sim, sim. Quer dizer que não existe mais intimidade. Não existe Intimidade mais. acabou. 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 Se você tem tecnologia na sua casa, você está vulnerável aí para tudo isso. Só que, veja bem, né? Isso é usado, não porque esses são algoritmos. Então, não é exatamente assim, eu sei que o Tancredo... Eles são algoritmos para você fazer propagandas. Então, sabe que você quer comprar um carro. Então, vai te bombar. Para dar eficiência, você agora vai ter informação. Ninguém vai saber exatamente assim, olha, eu acordo 8 horas da manhã, 7 horas da manhã e ficar monitorando. Até porque você tem bilhões de pessoas no mundo, né? E eu não acredito que seja esse ponto. Eu acho que é tentar construir um perfil para te dar informação daquilo que te interessa. Eu acho que é basicamente isso. Sim. Agora eu quero te fazer umas perguntas, não tanto na área assim, física, mas que quero te provocar no seguinte sentido, tá? Negacionismo e pseudociência são braços da direita? Sua opinião. Eu diria o seguinte, eu diria que sim. Estão sendo usadas. Eu Sim, são braços da tentei ser um direita. pouco mais sutil, mas é isso sim, porque poderia ter sido usado pela esquerda também. Foi usado pela direita no sentido de manipulação, entendeu? Porque veja que não é um fenômeno, eu penso dessa forma, não é um fenômeno tipicamente brasileiro. É muito importante perceber isso, porque às vezes a gente só no Brasil que acontece isso, não. Brasil, tem um outro filme também na Netflix que constrói esse caminho todo. É o terceiro experimento que isso aconteceu. O primeiro, agora eu esqueci qual foi, mas foi um país daqueles ligados lá ao mundo árabe, alguma coisa assim, me foge a memória aqui agora. O segundo foram os Estados Unidos e o terceiro agora foi o Brasil, que foi usado dentro desse experimento, né, de domínio ideológico, né? É aquilo que a gente conversou de como a informação se difunde na rede social. A gente, às vezes, acha que terraplanismo é uma coisa sem... o cara só vai acreditar que a Terra é plana, não muda nada. Muda. Porque se você é capaz de fazer com que ele acredite que a Terra é plana, você é capaz de fazer acreditar em outras coisas. Então, você começa nessas redes de fake news, você começa em outros caminhos. Então, também não posso dizer, só a direita que usou isso, usou de forma muito eficiente recentemente. A ferramenta está aí para quem quiser. Eu não estou defendendo isso, não. Eu acho que isso não é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho da verdade. Quem usar isso, seja a direita ou seja a esquerda, está usando de forma inadequada. A gente tem que construir o caminho da ciência, da informação, da verdade. Esse é o caminho a ser construído. As pessoas têm que ser convencidas a partir disso. Os fenômenos recentes de grande sucesso de uso disso se identificam com essa crescente da direita mundial aí, né? Então, eles usaram de forma muito eficiente esse mecanismo da propaganda. Não é só um fenômeno brasileiro, né? É um fenômeno mundial, não é isso? Os grupos terroristas já usavam a internet. Então, outra pergunta nesse caminho aí. Você vê uma ameaça à democracia? E isso possa ameaçar criar um eu certo... acho que eu não sou um cara assim das ciências humanas, né, Tancredo? Eu vou falar assim da minha percepção, meio assim, eu gosto, me interesso, leio, mas eu não sou uma pessoa de formação na área humana. Mas a visão, repara, né? Eu vou falar isso com todo o cuidado do mundo, porque senão as pessoas já falam assim, isso aqui é isso aqui é aquilo. Mas mesmo os capitalistas e liberais do mundo conseguem perceber que nós estamos vivendo mais uma crise do capitalismo.
e não é a primeira, não será a última, e em cada momento disso o capitalismo vai se reinventando. Nessas reinvenções, a gente vive um momento dessa crescente aí de concentração de poder, né? De ameaça à democracia. Não é um fenômeno também tipicamente brasileiro. Isso aconteceu está acontecendo em muitos países da América Latina, aconteceu em alguns países do mundo árabe, nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é uma democracia mais consolidada. É mais difícil isso ameaçar a democracia americana, né? Que lá tem uma democracia liberal mais consolidada. Eles estão em crise econômica lá também, crises severas, mas é esse equilíbrio do capital aí, que é desequilíbrio, no fundo, que a gente está vivendo, e ele buscando se reequilibrar. E em vários momentos dessa crise, o capitalismo percebeu que ele precisava fazer algumas concessões. A gente está percebendo que ele não está querendo fazer muita concessão dessa vez, não. Eu acho que essa é a grande equação que a gente está vivendo agora. É o que eu penso. Eu não repara, tá? Eu não sou um pensador dessa área, muito pelo contrário. Eu estou te falando das minhas impressões. Eu acho que a gente está justamente nessa equação aí, e dentro do próprio modelo capitalismo você encontra mais ou menos duas frentes aí. Uma frente controladora, que não vai abrir mão, e uma outra frente dentro do próprio capitalismo, que percebe que precisa fazer algumas concessões para conseguir manter esse modelo de produção, né? E me parece que começa a vir uma reação desse segundo eixo aqui, né? O que eu vejo como muito positivo, né? Esse mais concentrador e controlador, ele é todo regime que é muito concentrador e muito autoritário é muito perigoso, seja para qualquer tendência, penso eu. Sim. Eu agora gostaria de perguntar sobre a pandemia. Como é que você vê esse negacionismo e essas pseudociências, né, com a pandemia que a gente está vivendo, né? Tomei cloroquina e fiquei bom da Covid, então cloroquina, não é? Combate a Covid. Tomei um copo de laranjada, sarei da Covid. Então, copo de laranjada cura Covid. Como é que você vê? Eu vejo que assim, é a hora da verdade, né? E as pessoas que negam a ciência, eu vi muitos relatos desse na própria internet. Tem um cantor, por exemplo, que acaba de uma dupla sertaneja, eu li essa reportagem recentemente, que ele negou, fez pouco caso da Covid, viveu um drama, ele pegou, ficou internado, o pai dele ainda permanece internado e a mãe em estado bem ruim, e a mãe também permanece internada, mas se recuperando. E o relato dele é esse, que toda essa narrativa caiu por terra quando a doença veio, né? Então é claro que vai ter pessoas que são assintomáticas e que dessas estatísticas, sei lá, tantos por cento serão negacionistas e permanecerão, e tantos por cento não eram e continuarão no caminho da ciência, e tem uma parcela aí que era negacionista, a hora do vamos ver chegou e você vai ver elas falando. Olha, é de verdade, existe, perdeu parente, fiquei mal no hospital, entendeu? Agora é a hora da verdade, né? Então, e essa verdade está aparecendo, porque muita gente que negava a doença, que apostava na cloroquina e viu que não tem jeito, você vai tomar, e teve gente que tomou e piorou. Até para te dar um relato, porque isso era uma doença muito nova, quando começou essa história da cloroquina, isso não começou no Brasil também, foi um francês, se eu não me engano, que começou a fazer pesquisa com a cloroquina. Eu comecei a ver essa história, é uma doença nova que ninguém sabia nada, é natural as pessoas testarem saída e verem que nessa saída muita coisa deu errada, porque não tinha o que fazer. Então as pessoas foram tentando. Se havia um indício, mas um indício verdadeiro, né? Porque esse remédio trata tal coisa e essa doença ataca exatamente isso, então vamos tentar e tudo mais, é o que a ciência faz. Mas a partir do momento que você chega e fala, pô, isso não deu certo, não adianta insistir, não é o caminho, entendeu? Aí eu vi,
É igual teve lá a questão da... Depois da cloroquina foi o tal do vermífugo lá, que agora... Como é que é o nome? Ivermectina. Ivermectina. Depois veio a ivermectina. Porque Ivermectina. em testes in vitro deu certo. Se você fizer teste in vitro com água sanitária, vai dar certo. Vai matar o Covid. Não significa que vai ser remédio. É a primeira etapa da pesquisa. Tem que ser feito isso, entendeu? Mas tem todo um caminho. Não adianta falar, já fez isso, é a cura. Porque as pessoas estavam desesperadas. Muita gente tem que compreender que muita gente estava desesperada porque estava perdendo emprego, estava perdendo o seu pequeno negócio, perdeu renda, o Estado não amparou. Aí você pede às pessoas, você tem que ficar em casa. Mas você tem que ficar em casa, essas pessoas têm que ter algum amparo. Tem que ter o Estado vindo ali, não se preocupa, não vai te faltar comida. Você vai se manter nesse tempo. Depois você vai se reerguer. Aí você fala, não, você não pode abrir, mas se vira. Aí não dá também, entendeu? Então tem que compreender o desespero das pessoas também. Isso é uma novidade que a gente nunca viveu, uma pandemia, entendeu? Muitas gerações aí não viveram isso. Nós nunca vivemos isso. Então a gente está aprendendo com a pandemia. Mas a pandemia colocou essa questão do negacionismo no seu devido lugar. Não adianta, ficou... Eu gosto muito de meme de internet. Tem um meme, olha só, meme é o caminho das fake news, né? É o caminho das fake news. Mas a gente pode se divertir com isso se a gente tem senso crítico. Tem um grande divulgador da ciência chamado Neil deGrasse Tyson. E aí ele foi e falou, vocês não queriam o fim das vacinas? Está aí o mundo sem uma vacina. Bem falado. Aqui, eu quero agradecer muito a você, tá, essa oportunidade, né, desse bate-papo que nós tivemos hoje. Quanto esclarecimento você trouxe, espero que o pessoal goste também, né? E gostaria, assim, que mensagem você quer deixar, né, nesse final aí para o pessoal que vai assistir? Eu queria agradecer enormemente a oportunidade de falar, né? Como eu falei para você, a gente precisa ocupar esses espaços e esses espaços com informação e com diálogo, sempre se colocando disposto ao diálogo. Não adianta chegar a dizer, você não pensa como eu, então não queremos conversar. Não, nós precisamos conversar e precisamos construir um caminho. Que caminho eu acho que é o caminho que devemos seguir? O caminho do diálogo, do conhecimento, da ciência, entendendo que ciência é uma construção, ela não vai... É isso aqui, ponto final, mas ela é uma construção com uma série de regras, uma série de mecanismos, e é a melhor ferramenta que nós conseguimos produzir. Então, se você tem uma nova ideia, essa nova ideia tem que ser confrontada nessa perspectiva, nesse ambiente que é o ambiente científico, o ambiente da discussão. Nesse sentido é que a ciência avança. E é isso que vai conseguir promover um mundo um pouco melhor, né? Porque o mundo está difícil, mas não é encontrando caminhos milagrosos. É o caminho da construção, do diálogo, do debate, do conhecimento. As pessoas precisam entender que não há caminho fora do conhecimento, fora da produção científica, não existe. Sem isso, a gente está vendo, nós não temos uma vacina, estamos todos em casa em trabalho remoto, né? Quanto prejuízo isso não trouxe para todo mundo? Então, o caminho é esse. Então, nós precisamos, você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser de centro, mas tem que entender se é de direita ou se é de esquerda, temos que perguntar qual é o seu projeto para a educação, qual é o seu projeto para a ciência brasileira. E aí nós precisamos conhecer esse projeto. Esse projeto a gente compreende como um projeto que seja adequado, eu abraço esse projeto. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas tem que ter um projeto claro para a ciência e para a educação. Se não tiver, não está bem intencionado. Tá, muito obrigado. Espero que eu tenha uma oportunidade próxima da gente conversar novamente. Espero que o pessoal goste muito e até a nossa próxima entrevista. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado também. Um abração, Tancredo, tudo de bom para vocês aí.